Tranquilo. Feliz que a semana tá acabando. Muita coisa para fazer no fim de semana. Acho que eu já vou dar Verdade. início aqui, para que a gente vá adiantando a nossa parte também. Como a gente tinha planejado semana passada, para hoje ia ficar a nossa discussão, né, o encerramento do nosso estudo de caso em relação aos idosos e as infecções sexualmente transmissíveis. E aí eu queria saber, antes de a gente começar a fazer a apresentação, quais que foram as primeiras impressões que vocês tiveram, se vocês tiveram alguma dificuldade, se nas pesquisas acabaram descobrindo algo muito diferente, enfim, queria ouvir um pouquinho vocês antes de a gente começar a discutir efetivamente o caso. É, bom, eu gostei do trabalho, até comentei com algumas pessoas da sala, que eu achei bem interessante. Algumas coisas já estavam bem no sentido do que eu pensei logo que eu li, mas aí só com a pesquisa mesmo que eu vim ter a certeza, como a questão dos remédios dele estar associado com o que ele está passando, além da própria doença em si. Eu achei bem interessante, tipo, pelas pesquisas, né? Questão de ter muitos estudos relacionados a idosos com HIV. Achei bastante. Uma coisa bem, vamos dizer, comum no Brasil. Professora, seu microfone está desligado? Obrigada. Então, eu até agora eu só recebi o trabalho do grupo da Fiamma. Então, eu queria que vocês pudessem enviar para mim no e-mail, tá? Eu até coloquei aqui no chat o meu e-mail para ficar registrado e eu fazer as minhas avaliações e mandar como feedback para vocês depois que a gente fizer essa apresentação aqui. Eu acho que eu vou fazer alguns comentários, a gente vai fazer uma discussão bem breve. Cada grupo vai ter um momento para falar, explicar um pouco por que teve a determinada conduta, enfim. E aí, no final, quando eu for encaminhar as correções para vocês, eu vou fazer dentro do documento que vocês me encaminharam no e-mail. Tá? Então, eu queria, por gentileza, que os demais grupos me enviassem pelo e-mail. Não sei se Ah, alguém tá. O subiu nosso no grupo Classroom, mas enviou, mas eu acho que enviou pelo Classroom. Enviou cedo deixa eu dar hoje. uma olhada aqui, que eu acho que eu não recebi. Deixa eu só dar uma olhada. Acho que foi a Laís que enviou. Não tá. Olha, ele tá. Ah, não vai dar. Ele tá sem respostas. Só envia para mim, então, por favor, que eu baixo por aqui. Beleza, então. Então, como que eu vou fazer? Eu vou projetar aqui para vocês, e enquanto isso eu aguardo os dos demais grupos para eu poder projetar também. Vou dar espaço para que vocês façam a explicação de vocês, enfim, como que eu quero mais ou menos? Que vocês destaquem as palavras-chave que vocês acharam que era importante, e aí justifique, né, nesse sentido, qual foi a conduta de vocês, enfim, qual foi a linha de raciocínio que vocês adotaram para a tomada de decisão do perfil profissional que vocês decidiram ao final das contas. Tá certo? E aí a gente vai fazendo discussão em cima do que vocês forem falando. Então, como que eu tenho aqui é o do grupo da Fiamma, vou começar por vocês, tá bom? Deixa eu projetar aqui para vocês, para todo mundo ter o acesso. Oi. Oi, boa noite.
Prontinho, deixa eu só carregar. Então, o grupo é a Ana, a Fiamma, Rayane, Tayana e Handley. Professora Rayane não vai poder participar no momento por causa que a internet dela tá ruim. Não, tranquilo, sem problemas. Tá bom. O demais grupo pode fazer a discussão. Então, assim, antes de a gente começar, eu vou só fazer a leitura novamente do estudo de caso, porque aí depois os grupos só fazem a parte que foi atribuída para vocês, tá bom? Então, só para a gente se contextualizar um pouco na situação. AMF, masculino, 61 anos de idade, acompanhado desde 2015 pela Unidade Básica de Saúde de Maria Verônica, para tratamento de doença crônica não transmissível. Procurou a UBS próximo ao seu domicílio, queixando-se de fraqueza e inflamações ao redor da axila, sendo encaminhado para a coleta de sangue periférico para a realização de teste sorológico. Com os exames em mãos, foi orientado a procurar o serviço de infectologia da Fundação Hospitalar para diagnóstico e tratamento de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV-1. Foi encaminhado para o serviço de nutrição com diagnóstico de desnutrição, circunferência abdominal, caracterizando lipodistrofia abdominal, polidipsia, herpes labial e hipogeusia. Está em uso contínuo de atenolol e recebeu nova prescrição de atazanavir, zidovudina e lamivudina. Apresentou na primeira consulta peso de 71,5 kg e o índice de massa corporal classificado em eutrofia. E na última consulta, apresentou peso de 60,4 kg e IMC de 23 quilocalorias por metros quadrados. Relatou o consumo diário de café, carnes vermelhas, arroz e farinha, e 3 vezes por semana, pães e biscoitos. Faz uso diário de adoçante à base de ciclamato de sódio no café. Relata ainda dificuldade em se alimentar, considerando os efeitos colaterais do novo medicamento para tratamento de sua IST. O paciente foi encaminhado ao setor de nutrição para adequação da alimentação e controle de peso. Então, esse era o caso proposto, certo? Em relação à medida que vocês deveriam tomar. E eu deixei aberto para que vocês identificassem quais os pontos que vocês achavam mais críticos, mais urgentes, para que fossem efetivamente discutidos. E, em cima disso, vocês teriam a conduta de vocês. Então, agora eu peço para o grupo apresentar quais foram as palavras-chave que vocês acharam mais importantes, quais foram as perguntas norteadoras que vocês elaboraram e qual foi a tomada de decisão que vocês colocaram, certo? Vou colocar aqui, se vocês quiserem que eu aumente, dê zoom, enfim, é só me falar que aí eu vou passando. Acho que está cortando. Está cortando, Handley. Não tá aparecendo aqui Tenta pra gente. entrar. Oh, tenta sair. Não está saindo. Espera aí. E aí, foi? Foi, agora tá aparecendo. Beleza. Podem. As palavras-chave que a gente destacou na leitura. Tá ouvindo, ainda? Oi.
Aqui. O sinal tá caindo direto. É porque tá ruim mesmo na internet também. Oi. Já. Tá me Tentem. escutando aí? Agora melhorou. Me escutando agora? Sim. Agora sim. Pelo amor de Deus, cortando aqui. Mandei até no comentário. Vai, Fiamma, fala logo aí que tu já tava falando. Não começa. Ai. Os pontos-chave, né? As palavras-chave que a gente Isso. escolheu. As palavras-chave que nós escolhemos foi de nutrição, né? A senhora pode dar um zoomzinho? Não, eu consigo aqui dar o zoom. Não, mas eu dou aqui também, ó. Não, o pessoal olhar. Polidipsia, que é saciar a sede, né? No caso, é sede que a pessoa tem. Lipodistrofia abdominal e hipogeusia. Agora não sei pronunciar, não sei se eu pronunciei certo esse nome. Geusia, sei lá. Geusia, né? Geusia, mas tá Isso, certo. que Tranquilo. é o paladar, no caso. E das perguntas que nós tiramos foi porque a população idosa está mais vulnerável a contrair o IST. E a segunda pergunta, ou quer que eu já responda uma pela outra, professor? Como é que é? Me expliquei. Não, pode apresentar as perguntas primeiro e aí a gente vai discutindo. Tá bom, então. Como o nutricionista pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses idosos com ISTs? A senhora pode baixar, se você quiser. Ok. Cadê? Aí a senhora já quer que a gente fale a parte final, a tomada de decisão. Isso. É porque eu acho que travou aqui. A teorização é tranquilo porque eu fiz a leitura quando vocês me encaminharam, né? Os outros eu vou fazer agora. E aí é na teorização que eu vou dar um feedback para vocês também, tá certo? Então, pode só apresentar as palavras-chave e a tomada de decisão. Melhor. Acho que voltou a cortar um pouco. Cadê? Oi? Tá ouvindo, professora? Tô. Então, diante de tudo que a gente propôs aí no estudo, a gente chegou a uma conclusão, né? Que, diante do exposto, é notório que se façam ações educativas voltadas para promoção e prevenção para esses idosos. Os profissionais de saúde eles devem esclarecer as dúvidas, criando uma relação confiável para um melhor diálogo, né, por meio de uma abordagem facilitadora, porque já é um público idoso, tem que ser uma abordagem diferenciada, e para garantir a prática saudável, garantindo a prática saudável do sexo, exigindo uma atenção especial por se tratar de pessoas com características peculiares, no caso dos idosos. E também capacitar esses profissionais, ajudando-os a inserir a abordagem da história sexual nas visitas de rotina, ao serviço de saúde, sem que, assim, quebrar os tabus de que o sexo é exclusivo dos jovens, porque, pelo que a gente leu, verificou muito ainda que esse paradigma ainda, essa questão, esse tabu ainda, até dos próprios profissionais, que o sexo é mais coisa dos jovens, e sendo que também o idoso tem a vida sexual ativa, né? Então tem ainda esse tabu a ser quebrado. Depende do velho também. Ai, Wesley, sei não. E também proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos, o nutricionista ele tem papel fundamental, né?
evitando a desnutrição, principalmente a perda de peso corporal, porque com essas infecções, as ISTs, ele tem perda de peso, e o nutricionista pode ajudar controlando essa perda de peso, minimizando os sintomas, e prevenir as infecções do HIV e as doenças oportunistas, né? Porque além de ela ser uma doença imunossupressora, o sistema imunológico dela fica baixo e faz com que elas desenvolvam outras doenças oportunistas, entre tuberculose, entre outras. E melhor a tolerância ao tratamento antirretroviral, porque são remédios. Tayana, me ajuda? Tu é farmacêutica. Não, pode continuar. É porque, assim, tem medicamento que o efeito colateral dele é muito forte. Então, esse paciente, ele estava relatando que ele estava com falta de apetite. E pode ser uns efeitos do medicamento. Em relação à desnutrição... Oi? Não, pode continuar. Ele relatou também que ele estava com... Deixa eu ir aqui falar a palavra bonita que está aqui, que nós separamos. A palavra-chave, qual é, Fiamma, que a gente está falando? Que é o ganho poderal. A internet está lenta aqui. Isso. Não. Isso. Ele está com esse ganho poderal devido a essa medicação que ele está tomando, porque esse medicamento que ele está tomando causa esse efeito colateral nele, que é o ganho de peso. Tem na perca também, né? E ajudar a manter a composição corporal, né? Porque esses medicamentos são fortes. E a gente andou pesquisando também que essa zidovudina tem que ter um cuidado, porque os idosos requer doses menores, porque pode sobrecarregar a função renal dele. Então tem que ter todo um cuidado. E além de incentivar esse idoso a fazer uma alimentação como atividade, como tornar a alimentação dele como uma atividade prazerosa, né? Em companhia da família, dos amigos, evitando fazer refeições sozinhos, porque, como foi exposto, a pessoa que tem ela sofre muito preconceito, até às vezes pela própria família, né? Então, esse idoso vai ficar imunodeprimido. Então, é fazer com que ele faça essas refeições em um ambiente familiar, né? Proporcionando, assim, um ambiente agradável para ele, para ter prazer em comer e, assim, ajudar também no tratamento dele. Sempre estimular a participação em atividades sociais, buscar grupos de apoio, assim, ele irá ter uma melhor qualidade de vida. Foi assim que a gente concluiu, professora, assim, a nossa abordagem. E um dos fatores, professores, que estão levando o idoso a contrair uma IST, porque o idoso, quando ele chega a essa idade, ele se sente uma pessoa inútil. Ele acha que ele é só um peso a mais. E então, com isso, ele procura um carinho mais fácil. Então, desculpa, ele procura uma atenção. Então, é através dessa atenção fácil que eles estão se contaminando mais, ao meu ver. Uhum. O grupo gostaria de acrescentar mais alguma colocação? E outra coisa, pelo que eu estava lendo também em uns artigos, eles até procuram, assim, informações com os próprios profissionais da área da saúde. Eles têm receio porque, que nem eu falei, que eles têm esse tabu ainda, os próprios profissionais da saúde, com relação de que o sexo só é coisa de jovem, pelos artigos que eu li. E eles procuram buscar informações. Só que como eles têm ainda essa vergonha, eles procuram, tipo, em meios de comunicação, por exemplo, como as campanhas que tem voltadas, né? Então tem que... como é que eu posso dizer, meu Deus? Fugiu a palavra.
Às vezes ele busca o tratamento muito tarde, por causa disso, que ele se sente um pouco constrangido, eles omitem algumas informações na hora da consulta. Então, isso também, por isso que muitos pacientes, quando eles vão procurar tratamento, já não tem mais jeito, porque já é uma fase tarde, já, tardia. Prende muito eles. Isso. Acho que é isso. Tá bem. Adorei o posicionamento do grupo em relação à conduta que foi colocada. Gostaria até de parabenizar, principalmente em relação a esse último tópico de vocês, é claro. A ideia é que a gente pensasse na nossa conduta enquanto nutricionista, certo? Que, assim, é muito difícil, na verdade. Muito porque a gente não é preparado para lidar com algumas situações dentro da nossa própria academia, em relação a disciplinas que algumas vezes elas não abrangem determinados públicos-alvos. Então, eu sempre gosto de ter um exemplo muito claro. Quando eu estava na graduação, a gente não viu, até então na minha turma, né, agora o FAC já adicionou isso, a educação de saúde indígena, certo? Então, assim, a gente pensa que a nutrição, ela dá certo para todos os públicos, porque a gente acha que estuda das crianças aos idosos e tá ok. Só que existem grupos específicos com características específicas e que a gente não pode chegar numa realidade da nutrição voltada para o público branco, tentar aplicar numa característica de povos indígenas, certo? Que tem um diferencial muito grande. Então, às vezes, enquanto profissional, eu acho que a gente acaba criando alguns tabus. Então, a ideia de eu trazer o estudo de caso para vocês em relação ao tema, que é que vocês perceberam dentro dos estudos de vocês, que ainda é um tabu muito grande, principalmente para os profissionais de saúde, né? Porque a gente fica pensando assim, mas ok, para que o idoso está fazendo sexo? Na nossa mente, isso não está ali, não é claro para a gente, né? E é muito fácil a gente entender por que o jovem faz sexo, por exemplo. Então, eu falei para vocês, as campanhas sempre são voltadas ao público jovem, sempre. A gente nunca vê alguém, às vezes nem sequer um adulto mesmo, certo? A própria campanha é voltada mais para pessoas mais jovens. A característica ali são pessoas mais jovens. Então, é importante que a gente faça esse debate, porque quando a gente encontra determinadas situações na unidade básica, que aparece em todas as situações, certo? E agora vocês que estavam no estágio até então, já tiveram alguns casos muito específicos, pensando assim, meu Deus, jamais eu achei que enquanto nutricionista eu ia ter que atender um tipo de paciente com essa característica específica. Porque às vezes a gente não está tratando só de doenças, né? Às vezes a gente tem que ter ali um lado psicólogo, família, enfim, tudo embutido para que o nosso atendimento surta um efeito mais adequado. Então, quando vocês trazem incentivar a fazer uma alimentação prazerosa em companhia de famílias e amigos, eu acredito que vocês conseguem fechar bem esse caso, no sentido de eu não posso alimentar esse paciente internamente se a parte externa e mental dele não está ok. Então, de nada adianta, vamos pensar assim, na situação que ele está apresentando, é um idoso, teve diagnóstico de um IST que não tem cura, então, assim, além do próprio tabu de ele ter das outras doenças já que estão associadas, enfim, ele ainda tem que lidar com esse fato muito específico. Então, eu achei bem interessante vocês pontuarem esse tópico em específico, e justamente por isso, porque enquanto nutris, a gente poucas vezes, na verdade, por experiência própria, a gente vai atender um paciente só para cuidar da alimentação dele. Ele vai vir com um desabafo, ele vem com uma história, ele vem dentro de um contexto que é muito maior do que simplesmente a gente passar ali uma dieta, prescrever uma dieta e esse paciente vai seguir ao pé da letra. Então, às vezes, a gente acaba não entendendo por que não existe sucesso no nosso atendimento. Mas é porque a gente ignora esses fatores que a gente chama de fatores associados, certo? Então, assim, eu achei muito legal, muito bacana mesmo, vocês tenham pontuado isso.
Gostei da parte profissional também, os cuidados que tem que ter, que são vistos, que é também baseado nas palavras-chave que vocês já destacaram anteriormente, né? Então, eu acho que eu, enquanto paciente, ficaria satisfeito com o atendimento que eu teria recebido do grupo nesse sentido, tá? Então, quero parabenizar desde já o grupo pela tomada de decisão e ressaltar em específico esse último ponto que vocês destacaram agora, tá certo? Certinho. Sim, professora. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida a fazer para o grupo? Algum questionamento? Enfim. Alguma colaboração? Tranquilo, arrasado. Turma unida. Então, tá. Agora, vou projetar, então, do grupo do Bruno. Olá. Pessoal, boa noite. Estão me Vou ouvindo? carregar aqui, tá? Sim, tranquilo. Ai, merda. Sim. Opa, tá gravando, ô meu pai. Que isso. Tá, você quer que eu aumente ou tá bom? Tá bom. Pera aí só um Ok. segundo, professor. Tranquilo, ao seu tempo. É que... Tô brincando, travou não. Tá. É meu pai. Cadê? Tá aqui, achei. Tá, as nossas palavras-chave, a gente pegou só duas específicas, eu sei que a gente podia abrir um leque um pouco maior, né? Mas a gente já foi direto ao ponto e trabalhou só com essas duas, que foi a desnutrição e o HIV. E aí, em cima delas, elaboramos as seguintes perguntas. Qual a incidência de desnutrição em pacientes idosos e por que o paciente apresenta inflamações ao redor das axilas? Certo. Meu Deus. Espera aí que a Siri ativou aqui do nada. Ah, tá. E aí, na teorização, a gente descobriu, né, e as informações e respondemos essas duas perguntas. A primeira, que foi a incidência da desnutrição em pacientes idosos, né? Que a correlação com baixo peso e a idade avançada se faz por suas próprias transformações e alterações fisiológicas e ou patológicas, relacionadas ao envelhecimento, que por sua vez afetam o estado nutricional do indivíduo. Suas funções de estão Agora diretamente... travou. Opa. Parou em que parte? Suas funções. Ah, tá. As suas funções diminuídas, tais como olfato, visão, diminuição dos botões gustativos, dificuldade de mastigação e constipação intestinal, estão diretamente relacionadas ao estado que o mesmo se encontra devido à sua redução de motilidade, como a diminuição das capacidades cognitivas e funcionais. E aí, por que o paciente apresenta essas inflamações ao redor das axilas, né? Que é a linfadenopatia generalizada, persistente, que é um dos primeiros sintomas do HIV, geralmente após as 2 semanas após a infecção, né? É também chamado de glânglio ou íngua, é causado nas linfonodos ou gânglios linfáticos, são estruturas que fazem parte do nosso sistema imune. Aparece principalmente nas axilas, podendo desaparecer ou não. E aí a gente chegou à conclusão que o paciente, ele se encontra hipertenso, né, além de portador do HIV, porque ele já fazia uso de atenolol, e aí a gente propôs inicialmente o auxílio do profissional nutricionista, né, por acompanhamento e elaboração de um plano alimentar, a fim de recuperar o índice de massa corporal do paciente, o estado nutricional, né, vinculando uma possível suplementação visando alcançar os seus níveis de nutrientes necessários, evitando que por essa prescrição de novos medicamentos não ocorra uma deficiência, né, e aliada também a estratégias nutricionais para recuperar o apetite, dada a situação do mesmo, né, que é mais complicada. E aí, quando a gente fala dessa estratégia, é justamente pelo fato dessas funções diminuídas, né, dele já... Cortou. E aí, é sempre importante acrescentar que, quando você vai fazer, você vai
prescrever, você vai atender um paciente idoso, você tem que se preocupar com essas questões realmente das estratégias, né? De como melhorar a qualidade do alimento para que esse paciente, ele sinta vontade de comer, ele sinta o sabor, né? Como a gente sempre fala nas leis, né? Que é sempre muito colorido, né? Tem que estar bem apresentado, e essas coisas que a gente já sabe. Em relação a inflamação nas axilas, como a gente sabe, o HIV não tem cura, né? E aí, como a gente já disse nas respostas acima, essa questão dos gânglios, ele pode desaparecer ou não. E aí também está relacionado com algumas questões de... como é que eu falo? Dos medicamentos, esqueci a palavra agora. Efeitos colaterais? Efeitos colaterais de alguns medicamentos, tal como o atenolol também, que ele já fazia por conta da hipertensão, né? Que pode dar inflamações, inchaços e algumas alergias. E no mais, eu acho que é isso. Beleza. Mais alguém do grupo gostaria de fazer alguma complementação? O colega? Não, professora, foi só isso mesmo. Bom, então a conduta aqui do grupo já foi um pouco diferenciada, certo? Em relação mais à nossa parte profissional mesmo, tá? Também tá ok, né? Porque era uma das opções propostas pelo estudo de caso também. Então, auxílio nutricionista para o plano alimentar. E aí eu acho que sempre pensar e destacar um pouco que tirar um pouco também, já que a gente está quebrando tabus em relação a esse estudo de caso, que plano alimentar ele não pode ser uma coisa fechada, né? Então, eu sei que a gente ainda estuda que quando a gente está fazendo dieta, prescrevendo uma alimentação, você faz os alimentos e dá uma lista de substituição para esse indivíduo, para que ele tenha um controle mínimo, para ele não fugir muito da demanda que ele está tendo ali no momento, mas pensar que, assim, será que esse plano alimentar, ele completa, como que se fala? Ele contempla o indivíduo? É porque aí eu até fiz questão um pouco de dar essa incrementada nesse estudo de caso, justamente para ir de encontro com o que eu falo, que a gente estuda que o paciente tem isso, isso e isso, mas nunca que o paciente tem os três ao mesmo tempo. E aí, às vezes, a nossa conduta fica assim, ok, tomate é bom para cá, mas esse ponto aqui já não é tão bom. Então, o que eu tenho que recuperar ou tentar fazer para que ele tenha os mínimos efeitos, ele consiga se alimentar, que é a minha proposta. Então, toda vez que a gente trabalha com o público idoso, sempre lembrar, sempre. Vou repetir isso até o nosso final, que ele tem que ter um estímulo para alimentação, mas esse estímulo, ele tem que vir tanto da própria identificação dele, no sentido, você proporciona uma alimentação que vai ser condizente com o que ele está, as possibilidades que ele tem, econômica, social, de autonomia também, porque não adianta fazer um mega puta planejamento e a coisa não funcionar, né? Então, é um indivíduo que está em questão nutricional extremamente imunodeprimido no sentido nutricional e fisiológico, né? Então, eu acho que se eu pudesse colocar como sugestão aqui para a proposta de solução, quando vocês colocam em relação à suplementação dos nutrientes, eu teria me aprofundado um pouco mais, talvez, nesse ponto. Porque na literatura hoje, para os pacientes que têm HIV, tem muita coisa bacana para tentar diminuir os efeitos colaterais de remédio, tentar alcançar os níveis, né, das recomendações diárias desse paciente, que é um paciente que precisa extremamente de calorias, porque o organismo dele está ali todo o tempo tentando jogar a imunidade dele e a questão de calorias lá para baixo. Então, para a gente tentar fazer esse contorno. Então, assim, a minha sugestão ficaria só um pouco voltada nesse sentido. Tá ok o que vocês colocaram, ótimo,
mas eu acho que poderia ter dado um pouco de atenção também nesse ponto da suplementação, assim, ao meu ver, certo? Porque aí já conseguia justificar tudo. Ah, ok, ele toma coquetel, provavelmente, né, alguns medicamentos que foram colocados, ele toma o remédio para hipertensão, e aí, como é que o organismo dele funciona em relação a isso? Será que a desnutrição dele não é por esse ponto? Como que o atenolol funciona? Como que os outros remédios funcionam um pouco? Então, se eu consigo suplementar, que hoje isso está muito fácil e muito presente na prescrição dos nutris que tem por aí, justamente porque, assim, suplementar é uma coisa que você está ali, consegue encapsular hoje, e o paciente, ele toma no dia a dia. Então, para um paciente que toma 3, 4 medicamentos, tomar uma cápsula de suplemento é o menor dos problemas dele, certo? Então, acho que a gente também tem que começar a trabalhar com essa realidade de que a alimentação, ela está se redescobrindo a todo tempo, né? Que talvez a comida, que é o que alguns nutris hoje defendem, nesse sentido de você se alimentar exclusivamente por comida, que parece até uma coisa irônica, né? Tem que ser debatido nesse sentido, porque hoje tudo o pessoal já quer tacar suplemento. Ah, deixa de comer isso porque não precisa. Toma um suplemento lá do fulano de tal, que já é show de bola. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco disso também. Mas em relação à conduta que vocês apresentaram, a preocupação, identifiquei a postura em relação ao perfil nutricional, que é ótimo, se colocar presente, tomar para si a responsabilidade do que às vezes a gente acha que não é nosso, porque a gente vê doenças, às vezes fala assim, não tem nada a ver com isso. O médico que passa um medicamento, eu só estou aqui para prescrever minha dieta. Então, acho que a gente tem sempre que sair um pouco dessa zona de conforto. E aí apresentar para vocês, porque vai saber, né? A Rio Branco é uma das capitais que mais tem casos de pessoas com HIV. Então, é muito provável que em algum momento da vida de vocês, vocês atendam pacientes com essa especificidade. E aí já saber, porque é um público difícil, a adesão é complicada, muito por conta dos efeitos colaterais do remédio, é claro. Hoje não tem nem comparação a melhora da medicina que teve para até então, na época que foi descoberto a doença, enfim, os sintomas eram muito piores. Hoje em dia, as pessoas conseguem viver uma vida mega tranquilo, fazem atividade física, se alimentam bem, enfim, mas a gente precisa estar pronto para, na lata, lá falar para ele, olha, essa é a conduta que eu tenho que ter e o senhor precisa ter em relação a isso. E aí, sempre pensando, né, que dificultante. Sempre idosos. Mexer com a alimentação de idoso é difícil. Mexer com a nossa alimentação já é difícil. Né? Se eu disser para vocês amanhã parar de comer o alimento que vocês mais gostam, a adesão vai ser praticamente zero. Falar assim, essa pessoa é louca. Ela acha o quê? Que numa consulta ela vai fazer eu parar de comer, tomar Coca-Cola, comer açaí cremoso, enfim. Então a gente trabalha com essas realidades. E aí é isso que eu tinha para falar. Gostei também da conduta que foi colocada. Só deixo como sugestão esse ponto da suplementação, mas não é crítica, é no sentido de sugestão realmente, que também poderia ser abordado, tá bom? Mas foi ótimo. Obrigado, professora. Não, Então, se eu não respondi alguma pergunta, porque tá travando bastante a senhora para mim. Ah, tá. Não, tranquilo. Foi só de comentário, tá? Mas foi ótimo. Parabéns pro grupo também, viu? Pelo embasamento e pela conduta. E vão pagar para sempre. Agora o da Raíssa, mulher, não tinha esquecido não, calma. Eu acho que o seu é o último já. É o nosso. Tu Sim, pode senhorita. colocar nessa partezinha onde as palavras estão de amarelo aí, por favor? Sim, senhora. Acho que fica melhor. Peraí. Ok. Assim tá bom? Quer que eu dê um zoom? Não, tá bom, é mais pro pessoal ver. Eu vou olhar aqui pelo meu mesmo. Ah, tá bom, então. Podem começar. Tá, vou começar. Bom, a gente não economizou em palavras, aí tinha que falar dos fatores associados também. Então, a gente percebeu que ele chegou com fraqueza e com uma inflamação ao redor das axilas. E isso a gente descobriu que é comum, porque ele estava num estado agudo
da HIV, como o Bruno até citou ali quando ele falou, que isso é comum nas primeiras 2 semanas acontecer, né? E aí ele é diagnosticado com HIV. Depois vem a desnutrição, ele já chega ali com desnutrição. E isso está associado à doença que ele foi diagnosticado. E aí ele teve lipodistrofia abdominal, que também é muito comum em pacientes com HIV, e isso não é bom, porque é uma certa desnutrição. Ele perde massa magra e acaba acumulando gordura no abdômen, né? Então não é legal. E aí ele também estava com polidipsia, que não está grifado aí, porque a gente esqueceu, herpes labial e hipogeusia. Essa polidipsia está associada a um medicamento que ele toma, que é o atenolol, que é para pressão alta. Então, a gente identificou que ele tem pressão alta também. Essa herpes labial vem devido ao sistema imunológico dele estar deprimido. Então, ele apresentou a herpes por isso, porque ele já está desnutrido, né, com outras coisas devido ao HIV. A hipogeusia é a falta do paladar. Então, isso vai desestimular ele a comer. Então, consequentemente, ele vai ter uma perca na redução, na ingestão alimentar dele ali, vai reduzir, porque ele não está sentindo prazer em comer. Deixa eu ver. Aí eu falei do atenolol já, aí ele começou a fazer uso de 3 medicações, que são para o HIV, e todas elas têm efeitos colaterais bem parecidos, como perca de apetite, diarreia, náuseas, dor de cabeça, entre outros. E aí a gente viu que ele perdeu bastante peso, quase 11 quilos ali, entre uma consulta e outra, e o IMC dele está 23, então ele está no limite ali para desnutrição, né? E aí ele relatou que ele faz uso de café diariamente, carnes vermelhas, arroz e farinha. Então você percebe que a alimentação dele é baixa em variação de nutrientes, porque com essa alimentação ele não vai ter todos os nutrientes que ele precisa. E aí ele ainda faz uso de um adoçante que é a base de sódio. Ele tem pressão alta, toma café todo dia, toma remédio para pressão e está fazendo uso de um adoçante à base de sódio. A gente sabe que quem tem pressão alta tem que diminuir o sódio da dieta, né? Então esse adoçante ali teria que ser tirado. Bom, essa primeira parte já, professor. Aí pode ir lá para o último já. Ok. Ah, tem que falar das perguntas, né? Estava esquecendo. Isso. Bom, aí as perguntas que a gente selecionou. Quer que eu volte? Não, eu tô lendo aqui, mas é só para o pessoal ver aí mesmo. Tá. Bom, a primeira pergunta. A qualidade e variedade de macro e micronutrientes presentes na dieta de um paciente soro positivo influencia no aumento da imunidade? E a outra, qual o adoçante mais indicado para um paciente hipertenso? Aí a gente respondeu ali, mas eu vou falar aqui por cima, porque senão vai ficar muito longo. Com certeza, a qualidade da dieta dele vai influenciar na imunidade dele. Porque a gente sabe que a gente precisa de micronutrientes em quantidades adequadas. E por ele ser idoso, ele já sofre com a necessidade aumentada de alguns micronutrientes. Então, a alimentação dele está muito ligada a essa questão da imunidade. E um adoçante mais indicado para uma pessoa hipertensa é um que não seja à base de sódio. Tem adoçantes naturais, entre outras coisas. Aí pode ir lá para a tomada de decisão. Já. Tá bom. Ela é bem enorme. Eu vou tentar falar aqui alguns pontos. Se eu esquecer alguma coisa, meninas, vocês falam aí. Eu falo demais até também. Não, tranquilo. Pode, se quiser fazer ponto a ponto também, tá tranquilo. Temos tempo. Beleza. Então, a gente observou que o estado nutricional dele foi comprometido, né? Que ele estava sofrendo com uma redução da ingestão alimentar por conta da doença, por conta dos medicamentos que ele estava tomando. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tem que ofertar um plano
que atenda todas as necessidades nutricionais do paciente. A gente sabe que por ele ser idoso, alguns micronutrientes têm a necessidade aumentada, e aí a suplementação vem de encontro a essa dieta para melhorar o estado nutricional do paciente. A questão do adoçante que ele toma tem que ser retirado da dieta. O uso do café também, se ele puder substituir esse café por um chá, alguma outra coisa que não venha propiciar o aumento da pressão alta da pressão dele é importante. Deixa eu ver. Ah, tá. A polidipsia, que a gente concluiu que é causada por causa do atenolol. A gente tenta enganar o organismo dele, isso eu até conversei com a professora, ofertando frutas e alguma coisa para que ele não venha estar bebendo tanta água durante o dia, que isso pode até prejudicar a função renal dele. Deixa eu ver. Em relação a herpes e as outras coisas lá que a gente citou, a herpes, no caso, tem a suplementação da vitamina C, que vai ajudar nesse processo aí da pele. A hipogeusia, no caso, que ele relatou que é a perda do paladar lá, a gente pode indicar que ele coloque temperos diferentes, como o alimento em temperatura ambiente, que isso vai ajudar a realçar o sabor e fazer de tudo para ele não aumentar o sal. Porque às vezes a comida está sem gosto, a pessoa vai lá e taca sal. Ou então taca açúcar, né? Então, que ele evite de fazer isso. Aí, como os medicamentos que ele toma causam muitos efeitos colaterais, a gente tem que identificar cada um desses efeitos. Por exemplo, está causando náusea, porque ele relatou dificuldade para comer, né? Está causando náusea, está causando vômito, dor de barriga, porque cada uma dessas intercorrências vai ter uma conduta dietética diferente, que vai poder minimizar esses sintomas que ele vem sentindo, né? Gente, se eu esqueci de falar alguma coisa, alguém do meu grupo complementa? Ajudem aí para... É que a senhora viu que ficou bem grande, hein? Foi um texto bem enorme. Não, foi ótimo. Foi bem ponto a ponto, né? Eu acho que, assim como os demais grupos também, vocês pontuaram os principais pontos. Eu acho que vocês se preocuparam com coisas também que foram além da nutrição, né, teoricamente. Então, eu até quero destacar que, por exemplo, quando eu coloquei alguns sintomas que esse paciente estava apresentando no momento que ele dá entrada, né, nesse atendimento para a IST dele, algumas vezes a gente acaba ignorando alguns sintomas, né, alguns, que é o que eu até falei quando a gente viu um pouco sobre exame clínico e exame físico, porque às vezes está ali o paciente apresentando uma coisa, uma reação, enfim, dando algum sintoma para a gente, e ou por inexperiência, ou por a gente julgar que não é importante, e aí mais uma vez aquela coisa de sair da nossa bolha, de achar que nutrição é só alimentação, então acho que às vezes a gente acaba deixando um pouco passar, e aí eu acho legal quando vocês colocam o cuidado e apontam alguns alimentos para ajudar, por exemplo, na herpes labial, que é uma coisa que não é só as pessoas que têm HIV que possuem, algumas pessoas acabam desenvolvendo só esse sintoma específico, né, e às vezes não é nem associado a uma IST propriamente dita. Então, eu achei bem bacana vocês pontuarem esses alimentos. Em relação aqui também à hipogeusia, e eu até queria comentar, não sei se vocês já tiveram contato em relação a isso, aos suplementos, quando a gente trabalha parte de interal e parenteral, existe no mercado hoje, né, e quando eu falo mercado, a nutrição voltada para o marketing, sachês, é claro, esses sachês, eles são mais utilizados para pacientes que têm câncer, mas ainda assim, eu acho que aqui ele seria totalmente aplicável também. Como que esse sachê funciona? Você pode, dependendo da consistência desse sachê, porque ele é em pó, você dilui dentro de um suco, na consistência para ficar líquido, ou você pode ir suplementando até ele ficar numa consistência quase de pudim, então vai ficar um pouco mais sólida, né? E você oferta isso para o paciente. Ele é saborizado,
Então, o que esse sachê ele vai promover? Principalmente no caso das pessoas que têm câncer, estimular a papila gustativa, porque vocês já devem ter estudado um pouco em relação aos CAs, né? Mas quando você tem determinados tipos de câncer, uma das reações do seu organismo é parar a produção salivar. Então, esses sachês, eles estimulam naturalmente. E aí, Raíssa, até um pouco em relação à discussão que você tinha me perguntado, né? Ah, não entendo talvez a relação disso para acontecer com isso, será que tem a ver com o remédio que ele está tomando e o que mais? Então, às vezes, a gente pode ter isso como estratégia também, que é uma ação muito simples, né, para você adicionar dentro da alimentação do paciente e que já vai te ajudar a estimular sem fazer com que esse paciente faça um comprometimento da carga renal dele, por exemplo. Então, é uma estratégia que pode ser usada. Ele está aí no mercado sendo apontado para pacientes que têm CA, mas que pode ser utilizado nessa situação também. De você conseguir estimular esse paciente, não só através dos alimentos cítricos específicos, né? Que se a gente pensar num limão, acho que a boca já quer um pouco salivar. Então, eu acho que já é uma estratégia bem legal também. Então, eu acho bem legal que vocês foram fazendo ponto a ponto, não só a conduta nutricional especificamente, isso é ótimo, porque tá tudo bem a gente fazer o papel do nutricionista e se preocupar com os outros pontos também, porque alguns profissionais acham que a gente não precisa se preocupar com isso. O médico faz a parte do médico, o nutricionista faz do nutricionista e vida que segue. Mas, enfim, né? Todo mundo é passível de erro. Então, se a gente prestar atenção que o adoçante que esse paciente está tomando não é o correto, e eu acho que quando a gente trabalha adoçante, é um dos maiores tabus que tem. Quando eu fazia atividade de educação alimentar e nutricional, que as pessoas achavam que podia pegar qualquer adoçante. Adoçante é saudável, porque o problema é a sacarose em pó. Então, tacava adoçante para dentro, sem nenhuma restrição. Mas será que tá certo, né? No caso aí, ele era cardiopata. Então, ele não podia tomar um adoçante que tinha sódio na composição dele, porque isso aí já interfere na questão do remédio, nos efeitos que ele pode ter. Isso pode também envolver a questão da dificuldade dele de sentir, na verdade, o excesso, né, da questão da sede. Então, isso foi, acho que, bem apresentado pelo grupo, ao se preocupar em pensar, fazer essas associações. Então, também parabenizo, assim como os demais grupos, pela execução, pela linha de raciocínio profissional e por ter destacando ponto a ponto essas características que vocês acharam mais importantes. Tá? Parabéns ao grupo também. Se vocês quiserem completar mais alguma coisa, podem ficar à vontade. Fazer algum comentário. E tá tranquilo. Já escreveu no texto, né? É porque é longo. Se eu Então, fosse ler gente, ali tudo, ia ficar até amanhã. O pessoal vai me matar. não, tranquilo. Bom, gente, então a ideia da atividade de hoje era essa, né? Discutir especificamente as infecções. É claro, a gente podia fazer pauta por pauta das principais doenças que acometem, que eu acredito no momento que vocês foram fazendo as pesquisas de vocês, foi dando esse retorno de quais que são, como que está posto na literatura, como que acontece no dia a dia. Então, eu acho que a meta foi alcançada no sentido de vocês vão sair sabendo que sim, idoso faz sexo e muitas vezes ele não faz com proteção. E isso está ocasionando um agravo para a saúde deles e, consequentemente, para o sistema de saúde, certo? Porque se a gente percebe, pelo que está na literatura, que o idoso, por ter uma expectativa de vida aumentada, já está sendo considerado um gasto a mais para a saúde, e aí, é claro, o idoso que tem doença, certo? Mas até em questões políticas a gente vê aí na TV agora também, né, que é considerado uma preocupação também.
Então, se ele tem uma doença que ele vai requerer muito mais atendimento, uma especialidade e, enfim, um cuidado ainda maior, né, aumentado, isso vai fazendo com que vire uma bola de neve e aumente alguns gastos para a saúde pública. Enquanto profissional de saúde, a gente tem que pensar, enfim, se forem fazer em algum momento uma atividade voltada para esse público, é interessante também abordar esse tema, porque com certeza eles vão ter um ótimo feedback com vocês, se duvidar, vão até querer tirar mais dúvidas em relação a esse assunto. Porque, como eu falei, as pessoas não falam sobre isso, e a gente precisa falar sobre isso, não só apenas os jovens que fazem sexo, os idosos também, e da mesma maneira que alguns jovens não se precavem, os idosos também não. Então, essa foi a meta, né, estipulada. Gostei do posicionamento de vocês. Conseguiram contemplar vários pontos das colocações que eu tinha colocado no estudo de casa. Então, parabenizo a execução de todo mundo. Sei que pode ter dado um trabalhinho, mas com certeza valeu a pena vendo o resultado que vocês apresentaram para mim. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse estudo de caso? Algum comentário, alguma sugestão, enfim. Eu acho que não. Não, tranquilo, então. Só para finalizar, então, eu vou fazer a chamada aqui de vocês, eu vou fazer pelo chat. Eu queria que vocês ativassem o microfone para responder a presença, tá? Só para ficar registrado, por gentileza. Amanda. Amanda. Foi no banheiro. Amanda, você está aí? Não, Nessa hora que a gente descobre. Eu tô. Ana. Tô aqui. Ok. Amanda. Ok, Ana. Ananda. Tá, que ela respondeu no chat. Ok. Bruno. Presente. Ok. Eliana. Eliana, cadê? Viu só? Como a prof descobre. Eliana. Beleza. Stephanie. Presente. Tava tentando ligar o microfone. Ok. Fiamma. Presente. Fiamma. Presente. Isanete. Ok. Oi, Isa. professora, eu não estava conseguindo Ok. ligar o microfone. Larissa. Tudo bem, Eliana. Raíssa. Oi. Tayana. Presente. Professora, lembrando que tem alunos que não conseguiram entrar porque Vitória. estão com sinal horrível de internet, tá? Não, tranquilo. Vitória. Presente. Ah, tá com esse Sampaio, não. Então tá certo, gente. Oi? A Larissa Sampaio, a senhora chamou? Chamei. Ela mandou aqui no talk que estava presente. Gente, então era isso que eu tinha para hoje, né? Para a gente finalizar esse estudo de caso em relação aos idosos. Espero que vocês tenham gostado. Façam leituras a respeito, não só dessas temáticas, mas de outras também. Todo dia a gente precisa se atualizar, porque hoje a nutrição é isso, amanhã ela já é outra coisa completamente diferente. Então a gente precisa dar sempre essa atualização constante. E depois vocês que vão se formar, em nome de Jesus. E vão estar no mercado de trabalho que está cobrando atualização de todo mundo. Então, isso fica como minha dica para vocês. E é isso.
Desejo uma boa noite para todos e um ótimo fim de semana. Fiquem em casa, viu? E passem muito álcool em gel e lavem as mãos. Amém. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Deus.